Hi pessoal, no vídeo anterior nós apresentamos a relação existente entre a Covid-19 e grupos sanguíneos relativamente a determinados grupos sanguíneos que proporcionariam uma maior susceptibilidade à Covid-19, no caso do grupo sanguíneo A, e também aqueles pacientes portadores do grupo O que apresentariam um efeito protetor relativamente à presença desse grupo sanguíneo. E nós iniciamos o nosso trabalho reportando um trabalho do professor Zal, que, se não foi o primeiro, o pioneiro, é um dos pioneiros relativamente ao SARS-CoV-2, identificando essa possível relação entre a Covid-19 e a susceptibilidade ao SARS-CoV-2 relacionada com o tipo sanguíneo, se é A ou O, relativamente, respectivamente, a uma maior e uma menor susceptibilidade. É importante ressaltar que o professor Zal, o trabalho do professor Zal, ele veio a confirmar um trabalho já de 2008 do professor Patrick Goulon relativamente ao SARS-CoV-1, ou seja, ao vírus causador da síndrome aguda respiratória que acometeu o Oriente Médio, em que o professor Goulon ele também foi o primeiro a alertar para essa associação, possível relação entre os grupos sanguíneos e a susceptibilidade à a SARS, melhor dizendo, em que o professor Goulon explicou que essa maior susceptibilidade à síndrome respiratória aguda era determinada pela ausência no sangue, no plasma dos pacientes portadores do grupo sanguíneo A do anticorpo anti-A, enquanto que pacientes portadores do grupo sanguíneo O eles apresentam anticorpos tanto anti-A quanto anti-B, e que esses anticorpos anti-A eles se ligariam tanto no SARS-CoV-2 quanto na enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor tanto para o SARS-CoV-1 quanto para o SARS-CoV-2, de maneira a impedir essa ligação. E mais recentemente o trabalho de um grupo de professores vinculados ao GVA, ou seja, um grupo que estuda o genoma humano, em que eles procuraram nesse genoma humano locos gênicos que poderiam explicar essa maior ou menor susceptibilidade à Covid-19 conectada com esses grupos sanguíneos, com os tipos de grupos sanguíneos. E eu até mencionei o trabalho desse grupo de professores em vídeo anterior, só que eu me referi ao primeiro autor do trabalho, que é o professor Ebbinghaus. E, posteriormente, eu constatei que autoridades, tais como o diretor do centro lá de controle de doenças infecciosas e alérgicas dos Estados Unidos, o professor Collins, ele mencionou como autor desse trabalho o segundo, um coautor, qual seja o professor Frank. De maneira que nesse vídeo de hoje eu comento acerca do trabalho publicado por esse grupo GVA, que estuda o genoma humano, relacionado, procurando identificar genes que poderiam explicar essa maior susceptibilidade desses grupos sanguíneos, e cuja autoria eu vou, para não ser enquadrado
comprometimento das regras de acessibilidade do YouTube, eu vou mencionar, então, de autoria dos professores Ellinghaus, Frank e colaboradores. De maneira que nesse vídeo nós aprofundaremos os aspectos relevantes desse estudo e também mencionando alguns pontos, alguns aspectos que poderiam ser questionáveis relativamente às conclusões que os autores chegaram, quais sejam de que eles identificaram 2 genes que apresentariam correlação com essa maior ou menor susceptibilidade à Covid-19, sendo que um deles guarda uma estreita relação com genes que também determinam a especificação dos diferentes grupos sanguíneos, de maneira que os professores, ressalto novamente, os professores Ellinghaus e Frank, colaboradores, eles, Franco ou Franco, não sei bem, eles encontraram também uma confirmação, uma relação entre uma maior susceptibilidade para os pacientes portadores do grupo sanguíneo A e uma menor susceptibilidade à Covid-19 relacionada com a presença do grupo sanguíneo O. De maneira que nesse vídeo de hoje nós estudaremos os resultados desse estudo apontados por esses professores relativamente a essa maior ou menor susceptibilidade que guarda relação com esses locos gênicos identificados por esses autores. De maneira que nesse estudo publicado no The New England Journal of Medicine, publicado pelos professores David Ellinghaus e Frank ou Frauke Degenhardt, os autores eles publicaram um estudo da associação do genoma completo, genome-wide, da Covid-19 grave em pacientes com comprometimento da insuficiência respiratória. Basicamente, analisando o resumo dos autores, nós podemos constatar que, basicamente, o objetivo do trabalho foi a identificação de possíveis fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento da Covid-19. Para tanto, os autores eles realizaram um estudo dessa possível associação entre a Covid-19, essa associação genômica, envolvendo 1.980 pacientes com Covid-19 e doença grave, ou seja, pacientes que apresentavam Covid-19 internados em hospitais e que apresentavam ainda comprometimento da função respiratória. Basicamente, esse estudo ele teve como amostra a população de pacientes da Itália e pacientes da Espanha, de maneira que 835 pacientes e 1.255 participantes eram da Itália e 775 pacientes e 950 participantes da Espanha foram incluídos na fase final, ou seja, o estudo ele constituiu basicamente de pacientes com Covid-19, 835 pacientes da Itália e 775 pacientes da Espanha.
O restante desses pacientes, 950 controles na Espanha e 1.255 controles na Itália, de maneira que os dados referentemente à análise do genoma desses pacientes, desse grupo de 1.980 pacientes com Covid-19, relacionado com os outros pacientes, 1.255 mais 950 pacientes controle, eles foram estudados analisando cerca de mais de 8 milhões, ou seja, 8.582.968 nucleotídeos. E os resultados desse estudo, eles são apresentados em 2 locus gênicos, ou seja, no locus gênico 3P21.31 e no locus gênico 9P34.2, os autores encontraram alterações envolvendo essa substituição polimórfica de nucleotídeos, resultados esses que são apresentados por meio da análise da odds ratio. E basicamente a odds ratio foi selecionado, poderia se selecionar a risk ratio, se fosse o caso de controle de cohorts, mas como foram controles de casos, se utilizou a odds ratio, de maneira que essa meta-análise desenvolvida pelos autores, eles encontraram resultados da odds ratio para essas localizações gênicas, respectivamente, de 1,77 com intervalo de confiança em 95% de 1,48 a 2,11, com uma significância estatística menor que 0,001. Para o locus gênico 3P21.31. Referentemente a esse locus gênico 9P32.2, os autores encontraram uma odds ratio de 1,32 com intervalo de confiança de 1,20 a 1,47, com uma probabilidade também menor do que 0,001. E relativamente à relação entre a maior ou menor susceptibilidade com relação aos grupos sanguíneos, os autores encontraram também odds ratio que foi significativa referentemente ao grupo sanguíneo, em que esse grupo sanguíneo apresentou, os pacientes que apresentavam esse grupo sanguíneo do tipo A apresentavam uma maior susceptibilidade à Covid-19, sendo que a odds ratio nesse grupo foi de 1,45, ou seja, houve um aumento de 45% nesse grupo relativamente à susceptibilidade desses pacientes à Covid-19 comparativamente aos outros grupos. De maneira que também os autores constataram relativamente ao grupo de pacientes apresentando grupo sanguíneo O, os autores também encontraram
uma odds ratio de 0,65, ou seja, inferior a 1, de maneira que esse dado inferior a 1, aproximadamente 0,35, ou seja, de 35%. Nesse grupo de pacientes, os autores concluíram que apresentavam uma proteção relativamente à Covid-19, porquanto a odds ratio ela foi inferior a 1. E esses dados reunidos, eles vêm ao encontro, como mencionei na introdução desse vídeo, ao trabalho publicado pelo professor Zhao e colaboradores. De maneira que os autores, eles concluíram que especificamente a alteração nesse locus gene 3p21.31, esse polimorfismo envolvendo nucleotídeos únicos, a substituição de nucleotídeos únicos, que guarda uma relação com a manifestação, a expressão de genes relacionados com o sistema ABO, poderia determinar essa maior ou menor susceptibilidade à Covid-19. Considerando que recentemente eu desenvolvi vários trabalhos na área de meta-análise, eu me sinto com qualificação para opinar relativamente à meta-análise utilizada nesse estudo e fazer algumas sugestões e alguns comentários relativamente a pontos que para mim parecem obscuros nessa metodologia e nos resultados encontrados pelos autores. De maneira que nós começamos relativamente aos participantes do estudo e recrutamento, em que nós podemos constatar que esse estudo ele foi um estudo que envolveu 2 países, Itália e Espanha, e que envolveu também, relativamente a esses 2 países, amostras, populações amostrais oriundas de diferentes hospitais e, consequentemente, apresentando diferente tamanho. Como, por exemplo, nós encontramos aqui um estudo de 597 pacientes, um outro de 154 pacientes, um outro de 200 pacientes. Encontramos também alguns trabalhos que apresentam um número menor de pacientes, como esse realizado em Barcelona, de um hospital de Barcelona, com somente 56 pacientes. Outros 298 e outros 338 pacientes. Então a gente pode constatar que essa amostragem ela é, sob o aspecto estatístico, ela apresenta variabilidade, não somente referentemente ao tamanho, um trabalho com 598 pacientes, outro estudo com 50 pacientes. E nesse contexto não é de se estranhar que haja nessa amostragem uma variabilidade essa que pode interferir nos resultados. Isso posto, nós passamos para a análise referentemente à análise estatística dos resultados. E quando nós analisamos a análise estatística, nós percebemos que esse trabalho ele foi um trabalho de controle de casos, 2 trabalhos de controle de casos, um referentemente à Itália, outro referentemente à Espanha, em que os autores eles empregaram uma meta-análise
eles se valeram de uma meta-análise de efeitos fixos. Aqui é que está basicamente a minha discordância, ou então, se não a minha discordância, pelo menos a minha estranheza relativamente se utilizar esse tipo de meta-análise, porquanto essa meta-análise fixa, ela é utilizada quando a população amostral é oriunda de uma mesma instituição. E nesse trabalho nós temos trabalhos oriundos de vários hospitais e de duas nacionalidades. Então, a variabilidade nesse estudo deveria ser considerada e, portanto, sob a minha óptica, essa meta-análise tinha que ter sido feita sob o aspecto randomizado, sob o aspecto aleatório. Vale lembrar que esse estudo feito com base no efeito fixo, ele proporciona uma odds ratio, diga-se de passagem, corretamente utilizada nesse estudo, porquanto é controle de caso, uma odds ratio maior do que aquela feita relativamente a um estudo randomizado ou aleatório. E, sob a minha óptica, grande parte desses resultados que apresentaram significância estatística, se tivesse sido empregada corretamente a análise por meio de um efeito, de um modelo randomizado, aleatórios, e ela teria sido, muitos deles que foram significativos, teriam sido não significativos. E sobre esse aspecto, eu ressalto que, relativamente aos resultados, independentemente de ser por efeito fixo ou por efeitos aleatórios, randomizados, relativamente ao grupo O, os resultados, sob a minha óptica, estão corretos. Contudo, relativamente a essa maior predisposição, susceptibilidade relativamente ao grupo A, ao grupo sanguíneo A, determinando uma maior susceptibilidade à Covid-19, eu entendo que se tivesse utilizado essa meta-análise fosse feita utilizando a análise do efeito randomizado, essa diferença estatisticamente significativa encontrada relativamente ao grupo A passaria a ser estatisticamente não significativa, porque usualmente há uma diferença de aproximadamente algo em torno de 30% relativamente ao efeito do efeito fixo para o efeito randomizado. Usualmente o efeito fixo é cerca de 30% maior, algo em torno de 0,30 em termos absolutos. Uma outra crítica que eu faço relativamente a essa análise é o fato de que ela se valeu de uma correção, de um método de correção de Benfonte, de maneira que não sei se o nome italiano é esse, Benfonte, mas é um método de correção que ele decresce a análise estatística ou a probabilidade estatística em cerca de 20 vezes. Ou seja, torna mais, com uma maior probabilidade estatística, aquele evento que na realidade apresentaria uma menor probabilidade estatística, objetivando corrigir determinados bias de aferição.
E considerando que nesse trabalho, além de ter sido empregado esse método de correção que divide, por exemplo, se você considera uma significância estatística de 0,05, essa probabilidade estatística por esse método de correção passa a ser 0,0025. Então, ele decresce muito e aumenta a significância estatística de alguns dos resultados, que associado a esse aumento da probabilidade estatística decorrente da elevação da análise do efeito fixo para eventos que deveriam ser, sob a minha óptica, ressalto novamente, aferidos por meio de um efeito randomizado. Alguns resultados estatísticos, ressalto novamente, eu coloco sob suspeita relativamente à meta-análise apresentada pelos autores que nós discutiremos. Nesse vídeo foi apresentado um trabalho de um grupo de professores alemães, trabalho esse que vem ao encontro do que foi reportado em vídeo anterior, referentemente a uma maior susceptibilidade à Covid-19, ao SARS-CoV-2, de pacientes portadores do grupo sanguíneo A, comparativamente a pacientes portadores do grupo sanguíneo O, que apresentam uma menor susceptibilidade à Covid-19, portanto, uma maior resistência. Susceptibilidade essa e resistência essa que foi associado à presença do anticorpo anti-A, que é ausente no grupo A e que está presente, anticorpo esse, no plasma, na parte líquida do sangue, de pacientes portadores do grupo O. De maneira que esse estudo apresentado por esse grupo de professores alemães identificou a alteração em um locus gênico, alteração essa que guarda uma relação com os genes responsáveis pela determinação do grupo sanguíneo ABO. Contudo, apesar dessa concordância entre esse estudo alemão e o reportado no vídeo anterior, eu, analisando a meta-análise empregada nesse estudo alemão reportado nesse vídeo, eu encontrei algumas falhas na metodologia, falhas essas que, a despeito dessas falhas, ratificam a maior resistência, ou seja, uma menor susceptibilidade à Covid-19 de pacientes portadores do grupo sanguíneo O. Contudo, relativamente a essa maior susceptibilidade dos pacientes portadores do grupo sanguíneo A, uma menor resistência à Covid-19, essa meta-análise, sob a minha óptica, apresenta algumas falhas essas que nós discutiremos mais acentuadamente no vídeo que segue. De maneira que eu espero que esse vídeo tenha colaborado para você compreender o porquê dessa maior resistência à Covid-19 dos pacientes portadores do grupo sanguíneo O e, consequentemente, uma menor resistência, uma maior susceptibilidade à Covid-19 dos pacientes portadores do grupo sanguíneo A. E se você gostou desse vídeo, espero que você continue assistindo e assista esse próximo vídeo, que eu justifico porque eu entendo que desses dois resultados, somente eu considero estatisticamente relevante
a maior resistência, a menor susceptibilidade dos pacientes portadores do grupo sanguíneo O. No próximo vídeo eu explico